Como anda a atualização dos limites de tolerância dos agentes químicos na legislação brasileira? Só aproveitar o gancho aí que está falando dos químicos. Então, a gente trabalhou, eu trabalhei quase 4 anos num grupo, primeiro num grupo só de governo, representantes da Secretaria de Inspeção do Trabalho, da Previdência, da Saúde e da Fundacentro, né? Os limites brasileiros estão desatualizados. Eles foram baseados no que a CGH propunha em 1976. Por quê? Quando a Fundacentro trabalhou na elaboração da NR15, ela sempre usava um livreto do ano anterior, né? Então ela usou em 77 o de 76 e a norma foi publicada a portaria 3214 em 78. Eu só estou fazendo isso. Então a CGH de lá para cá, e principalmente a partir dos anos 90, ela reviu completamente os critérios de como estabelecer limites, né? Então você tem limites, 3 tipos de limites para agentes químicos. O que a gente chama limites baseado em saúde é quando você tem dados suficientes para dizer, olha, até um certo nível de exposição não vai ocorrer dano. Por exemplo, uma substância irritante. Pouquinha, ela não vai te irritar tanto, não vai te irritar, não vai te causar. A partir de um certo nível ela passa a ser irritante. Então você pode falar, olha, uma exposição abaixo de tanto não vai dar irritação. Então é baseado em saúde. Ou por exemplo, para você ter um dano por monóxido de carbono, é só acima, você tem monóxido de carbono na rua aí. Na atmosfera, na aí, atmosfera. Né? Aberto aí. Acima de um certo nível que você passa a ter efeitos. Então você estabelece limite por razões de saúde. Você estabelece limites, algumas substâncias, elas não têm isso claramente, uma concentração que você diz é segura sempre, né? Por exemplo, uma substância que causa uma sensibilização respiratória, causa asma. Você vai ficando exposto, às vezes, de repente, você se sensibiliza, não existe um limite. Alguns cancerígenos que têm uma ação de genotóxica direta, como radiação ionizante, e todo o modelo foi baseado em radiação ionizante, o que? Ela lesa o DNA. Então, lesando o material genético, às vezes o organismo tem capacidade de reparar, mas nem sempre é suficiente. Isso pode desencadear, por exemplo, uma ação carcinogênica. Então, esses agentes que têm uma ação genotóxica direta, e algumas substâncias podem ter isso, você pode dizer que não tem uma concentração que seja totalmente segura. Mas você diz o quê? A probabilidade, por exemplo, radiação, eu posso ter radiação nessa sala aqui, mínima, né? Então você vai estabelecer o que é aceitável ou não, por algum critério. Eu não posso estabelecer, por exemplo, normalmente um risco de câncer na população em geral, independente de ser ocupacional, ele gira da ordem de alguma coisa, um caso em cada 100 mil, por aí. Estou chutando aproximadamente. Então, se aquela substância não causa uma probabilidade maior do que isso, né? Aí você diz que, olha, não é que você vai negar o nexo causal eventualmente, mas você... Então esses são chamados limites baseados em risco, que é a tendência hoje atual para desenvolver limites. O caso do benzeno, por exemplo, você pega as propostas da Europa, ele fala, não, olha, tem concentrações muito baixas que isso não tem probabilidade de desenvolver câncer. Exposições acima de 1 ppm, com certeza, né? E você tem um terceiro tipo de limite que são pragmáticos. Ou porque às vezes não adianta você baixar aquele limite, porque não tem recursos tecnológicos para reduzir, e você admite que aquilo é aceitável socialmente. Ou às vezes não adianta você colocar um limite muito baixo, porque você não tem como medir, né? Então, se eu coloco um limite muito baixo e eu não tiver um instrumento ou um método analítico para medir. Então, são 3 tipos de limite. Então, o que aconteceu na legislação? Nós tínhamos que atualizar essa legislação. No primeiro momento, a proposta da Fundacentro, da equipe da Fundacentro, era que, olha, vamos ver a tendência de cada país que está praticando. Nós não podemos ser mais realistas do que o rei. Vamos fazer uma primeira abordagem, ver qual é o limite mais usado, a moda, né, que a gente fala em...
Se você tem, por exemplo, para sílica, a CGIH estabeleceu 0,025 miligrama. Isso, na prática, é quase impensável você medir isso. O Brasil é em torno de 0,1, se você fizer aquela conta. Mas a maior parte dos países estão usando 0,05. Então vamos usar 0,05 e não 0,025 da CGIH, que é muito restritivo. Então a posição nossa não é pegar de cara tudo da CGIH. Claro que muitas coisas você pode adotar, mas alguns casos são limites extremamente baixos que você não tem viabilidade no país. Então você vai sair do 8 para 80. Então é impraticável. É impraticável. Então, e se você está sendo mais rigoroso que uma Alemanha, do que uma Holanda, do que uma França. Agora, me pasme, né, que eu acho que a gente não tem condições de ser mais rigoroso do que esses países que já têm uma tradição. Então, aí ficou, como que vai definir? Aí tinha ocorrido uma atualização dos indicadores biológicos de exposição na NR7, alinhado a alguma coisa da CGIH de 2017. Então você precisa ter uma correlação entre o que está o indicador biológico de exposição e o nível no ar. Então vamos rever só esses. Os demais não dá para rever. Eu acho que você poderia perfeitamente fazer uma